Estamos então aqui diante de um silêncio. Você já passou por uma situação tão conflitante que você não tem o que falar? Você gagueja ou você tenta e não consegue? A Bíblia diz que eles não conseguiram falar. Exatamente isso, né? Eles não conseguem responder e seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. É aquele momento que a gente pede para volta o filme aí que eu perdi uma fase. Pera, eu perdi. Eu não tô entendendo. Hã? E mesmo se a pessoa repete, você não consegue entender, é quando a verdade ela se torna explícita, né? É muito forte. A gente perde o chão. É muito forte. Então, esse momento aqui, eles estão parados, atônitos, e eles vivem o processo. E enquanto eles estão refletindo, eu vou aqui fazer um parêntese aqui. É como se a gente para o filme, entendeu? Parou, deu pausa, eu vou explicar alguma coisa aqui para vocês. Alguma coisa mudou ao longo desses anos. E nós precisamos ser honestos e justos aqui e avaliar. O que mudou com esses irmãos, com esses homens, né? Esses quase 11 homens e um segredo. Aqui são 10 homens e um segredo, né? Um trocadilhozinho com o filme. Mas a gente tem aqui os 10 homens com um segredo, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eles todos sabiam o que eles tinham feito. E essas mulheres deles deviam até conhecer, né? Esses caras têm alguma coisa, porque eles se entreolham assim de vez em quando, dependendo do assunto. Não sei o que é, mas tão mistério com esses homens. Bom, não sei. Mas aí, volta. O que acontece, gente? Vou tentar ser bem objetiva, né? E olha só, eles vivem esse momento de. Mas como a história é longa, então você pode colocar para ouvir com mais velocidade. Mas presta atenção, por favor, isso é importante. Esses homens, eles viveram um momento ali bem importante, que é quando o olhar deles é diante da dor, da aflição, de serem acusados de um crime que eles não cometeram, eles chegam diante do faraó, perdão, do quase faraó, do príncipe lá do Egito, né, do governador, do master, e eles chegam, imagina você que é imigrante, você está visitando os Estados Unidos e de repente você vai para a corte acusado de espionagem e depois você está lá diante desse líder, né, que na verdade não foi uma corte comum, né, nem diante de um juiz, você está diante do governador do estado ou do vice-presidente, talvez, e você se prostra com o rosto em terra e aquele desespero, você fala, meu Deus, aí entre eles falaram, será que não é por causa daquilo que nós fizemos com o nosso irmão? Então, diante daquela culpa, eles sem saber que no caso esse vice-presidente era irmão deles e falava a língua deles, José entende o que ele está falando. Então, ele entende e vê e escuta, olha, eles têm pelo menos uma consciência do que eles fizeram, né? E José segue, vida que segue, não dá o braço a torcer, continua sendo o grande, né, o vice-presidente do Egito e pronto, segue o barco, né? Mas aqui, gente, a gente vai ver que os fatos começam a mudar, né, diante da história. Olha só, eles antes que foram tão calculistas, que foram tão voltados para o ego, para a dor, né, aquele sentimento de rejeição do pai deles, fizeram com que eles fizessem coisa muito pior. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Quando a minha reação ela é pior do que o que fizeram comigo. Isso é uma reflexão poderosa. Eles sofrem rejeição, mas agora eles não só rejeitam José, né? Naquele momento eles rejeitam José e também vivem um processo de tentativa de homicídio e depois se envolve numa questão de tráfico humano. Depois eles vão vivenciar uma grande farsa, uma grande mentira e vão fingir que nada daquilo aconteceu, tentando encobrir crimes, fingindo ter acontecido então uma morte causada por uma tragédia, um animal, uma fera do campo e tal. Então, muda um pouco, né, a realidade agora, quando eles começam então a proteger Benjamim diante de José, né? Eles falam, por favor, o Simeão fica preso e eles falam então naquele segundo momento, né? Eles falam, por favor, não faz com a gente, não, moço, porque o meu pai vai sofrer.
Então eles falam: eu não posso trazer meu irmão porque o meu pai vai sofrer. E se algo acontecer com meu irmão? Então eles tinham a culpa e o aprendizado com a culpa. Eles agora mudam, vira o quadro. Eles não estão mais relacionando a dor deles, da rejeição, com eles. Agora eles mudam, eles param de olhar para eles e começam a olhar para o outro. E eles olham o que eles não tinham feito antes, que era olhar para o pai deles, né? Eles sabiam, poxa, o pai amava José. Eles não estavam nem aí para o pai deles. Né? Eles foram bem violentos, homens maus, mas agora eles pensam no pai, e José vê isso, porque eles estão falando com José, eles falam com José: olha, meu pai não vai aguentar. E numa segunda vez, eles vão agora viver, isso fica provado na hora desse almoço, que eles não estão enciumados mais com Benjamim. Pelo contrário, eles amam Benjamim, eles protegem Benjamim e eles tentam evitar que Benjamim tenha que ir. Mas na hora do almoço, até alguns teólogos vão colocar que não, que José não era emotivo, não, ele era calculista, ele foi um homem muito reto, um homem assim muito poderoso, íntegro, impecável. José não errou hora nenhuma. E José, contrário ao que eu disse, né, quando eu coloquei a questão do alimento, que ele coloca 5 vezes mais para ajudar. José, no caso da visão desses teólogos, né, algumas linhas vão falar o seguinte, que ele estava testando seus irmãos, que tudo isso eram testes, para ele conferir e ver se de fato esses homens tinham mudado. Só que, na verdade, a Bíblia não fala, porque, gente, custava pôr a palavra testando? José, então, testando seus irmãos, não fez isso. Então, eles estão aqui agora, eu posso ver, então me dá essa possibilidade de eu conjecturar, de eu colocar aqui uma avaliação pelo ponto de vista humano, né? Porque eu não posso ignorar o choro. Esses teólogos, na hora que eles estão falando do choro, eles pulam, né? Tipo, não tem nada de emoção aqui. Eles ignoram, lê como se fosse assim, qualquer coisa, mas não, ele tá chorando, ele chora. Agora a gente vai ver ele chorar pela terceira vez. Terceira vez, gente, ele dá esse grito da alma, essa dor, ele deixa rasgar a alma. Então é algo muito forte, muito poderoso, ele se expõe a isso. E das duas vezes ele chora sozinho, aquele choro que não funciona, agora ele chora separado, na frente deles. Mas eu estou falando agora, recapitulando, o coração destes 10 homens com este grande segredo. Então, eles estão vendo esse irmão comendo 5 vezes mais e não tem ciúmes. Eles tiveram um baita ciúmes de uma capa. Tudo bem que a capa tinha aquele valor político, né, de importância, mas a comida também tinha, né? Eles agora não têm ciúme nenhum. A Bíblia declara que eles, vendo isso, eles festejavam e se alegravam, comeram mais, estavam felizes. Por quê? Porque primeiro que eles achavam que iam morrer, porque eles foram para casa com a prata dos egípcios, né? Eles foram comprar comida e voltam com dinheiro, não pagaram pela comida, roubaram a comida. Então eles voltam, se humilham, acham que vão morrer, explica toda a história. E aí o José fala, não, o servo do José fala, não, isso aí deve ser Deus que deu para vocês, a gente não tem nada não, o que era para receber a gente recebeu. E deixa isso para lá. E aí ainda dá almoço com o vice-presidente, digamos assim? Não, é muita coisa. Então eles estão felizes, estão bem, estão comendo, então não tem mais aquele ciúme, entende? E esse ponto deles se preocuparem com o pai agora, quando no final, né, Judá faz esse relato e ele fala: ó, meu pai vai morrer. Eu estou certo disso. Meu pai falou para mim que se eu não chegasse lá com o Benjamim, o cabelo branco dele ia descer a cova, que foi a forma de dizer: eu vou morrer. E aí, de fato, ao escutar isso, José dá esse grito e ele vê o arrependimento, ele vê a confiança, então, foi conquistada. A confiança, lembra que eu falei que está uma diferença, perdão é confiança? Então, porque agora a confiança foi restaurada, José, então, tira a máscara. Ele se abre, ele chora, mas e quando a, a confiança não é restaurada?
E quando na nossa família isso não acontece? E quando o abusador não se arrepende, quando isso não acontece? Vamos conversar sobre isso?